Olá, muito bom dia. Estamos falando aqui diretamente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Meu nome é Fernando Fernandes, eu sou o gerente de Relações com o Mercado e hoje a gente vai bater um papo sobre comportamento humano, sobre questões relacionadas, né? O que está afetando as pessoas nesse mundo pós-pandemia. Estão comigo aqui para esse bate-papo o Giuliano Wood, está aqui à minha esquerda, é supervisor da unidade Ítalo Bolonha, Senai Ítalo Bolonha, ele que coordena e lidera os programas de desenvolvimento de líderes, né, Giuliano? Isso, toda a parte aí de gestão, liderança, estamos lá. Bacana, Giuliano. Vamos bater um papo sobre o que a gente está preparando nesse campo, tá? Coisa muito especial, hein, Fernando? Legal. E está conosco também aqui a Thaís Guedes. A Thaís Guedes é doutora em psicologia, ela é especialista em liderança e cultura organizacional, então ela está conosco nesse projeto que a gente vai falar um pouco mais adiante. Vou deixar a parte melhor para o final, mas vocês entenderem um pouquinho o que a gente vai fazer. Então seja bem-vinda, Thaís, um prazer tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada. Muito bem. Então, pessoal, o que a gente está trazendo aqui? Qual é o objetivo desse vídeo e trazer para vocês? A gente está vivendo um cenário comportamental, especialmente nas empresas, que tem afetado, inclusive, a produtividade, né, das pessoas, em todos os aspectos das empresas, em todos os segmentos. Mas, falando aqui da indústria, o que está mais ligado ao que a gente faz no dia a dia, né, a gente tem um contato com as indústrias do estado de Goiás, a gente percebe questões que estão afetando de fato a liderança, né, porque os comportamentos, a Thaís vai falar um pouco sobre isso, eles são diretamente ligados à performance, ao desempenho dos times. E eu trouxe aqui alguns dados interessantes de 2020 para cá, que já traz, assim, são números alarmantes. A Thaís e o Giuliano vão comentar um pouco sobre isso, mas a gente já percebe que nesses dados que a Organização Mundial da Saúde está trazendo, diz que 59% dos trabalhadores sofrem ou sofreram com algum tipo de problema relacionado à depressão. Olha que incrível isso, né? Um número bastante assustador. O estresse no trabalho já representa 37%. Então, certamente você que está nos assistindo e a gente aqui já tem algum colega ou amigo que se afastou por conta de problemas relacionados a estresse. A gente também ainda tem 44% de pessoas entrevistadas apresentaram algum tipo de esgotamento mental e 63% sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, a gente tem aqui, se eu puder dizer isso, um combo completo de questões que envolvem problemas comportamentais. Então, a partir disso, Thaís e Giuliano, eu queria começar com a Thaís, Giuliano. Claro. Como é que você está vendo, dentro da sua área, do seu campo de atuação, né, que é psicologia, né, especialmente a cultura organizacional, como é que você está enxergando esse momento e o que você tem a dizer sobre isso, né, sobre os problemas que a gente está enfrentando? Os números vão retratando a realidade, né, Fernando? A gente está vendo aí realmente uma progressão que não é positiva. O Brasil hoje foi considerado o país mais ansioso do planeta. 9 a cada 10 trabalhadores brasileiros estão sofrendo com sintomas relacionados à ansiedade, desde o nível leve até o incapacitante. E o que eu percebo é que muitas vezes a própria liderança não está preparada, sabe, para lidar com esses desafios. De repente vem um depoimento, nossa, eu estou ansioso, não consigo me concentrar, não consigo dormir, não consigo ter foco, produtividade no trabalho. E o líder muitas vezes se vê numa situação, e aí, como é que eu resolvo isso? Por falta de conhecimento, mas não é pela intenção. A boa vontade é sempre, né, presente, a pessoa quer ajudar, quer apoiar esse colaborador, mas muitas vezes não consegue. E muitas vezes é o próprio líder que está nessa situação. Se a gente for pensar nos números, 9 a cada 10 pessoas no trabalho estão passando por isso, provavelmente nós teremos muitos líderes nesse contexto também. Então, as doenças relacionadas ao trabalho é algo que não dá para a gente tratar de forma superficial, sem conhecimento, sem embasamento. A gente precisa de técnica. E hoje, um líder não dá para se sustentar somente pela sua competência técnica, né, que são as hard skills. Não é a competência técnica que resolve esse tipo de questão. São as competências comportamentais, que são chamadas soft skills, né? Então, a comunicação, a gestão, entender ali qual é o tipo de motivação que engaja esse colaborador, como é que eu posso mediar um conflito, como é que eu posso organizar uma equipe, tudo isso vai refletir na produtividade. E o que os estudos têm mostrado é que pessoas felizes são mais produtivas, né? Então, perfeito. A liderança ajuda muito nesse papel.
Muito bem, Thaís. Então, quer dizer que hoje o desafio dos líderes é lidar com as suas próprias emoções primeiro, né? Também ele precisa saber lidar com isso para ele lidar com o outro, né? Senão ele não vai ter como extrair o melhor dos seus times, né? E é isso que a gente está vivendo no dia a dia. Que às vezes a gente pode observar que líderes podem perder, as empresas podem perder ótimos talentos por não saber lidar com as suas emoções, ou o líder não saber lidar com esse cenário, compreender a si e o outro para que ele tenha essa relação, né, do soft skills, né, esse balance, né, o equilíbrio entre o que eu sei fazer, as minhas competências técnicas, e emocionalmente eu tenho que encontrar o equilíbrio, né? E aí, pensando nisso, Juliano, que esses são os desafios que a gente tem daqui para frente, por que o Senai, diante do Programa de Desenvolvimento de Líderes, está olhando para esse cenário? Como é que vocês estão pensando nisso e falaram, poxa, eu acho que tem um campo aqui que é importante o Senai estar presente nesses aspectos, né? Como é que a gente pode ajudar aí, daí a vinda da Thaís também como uma parceira para nos ajudar nessa construção, porque o Programa de Desenvolvimento de Líderes do Senai está pensando nesses aspectos. Maravilha, Fernando. É interessante a gente contar um pouco da história, né? Eu sempre costumo, toda empresa que a gente vai, toda indústria, ou todo local, às vezes as pessoas sempre perguntam assim, mas o Senai trabalhando com gestão, com liderança, às vezes conhece o Senai lá da parte técnica, né, da parte do torno, da parte elétrica. Sim. Mas é interessante que a própria indústria, né, os gestores, né, há mais de 20 anos atrás, se preocuparam exatamente com essa área meio. Então se preocuparam, poxa, a gente tem que cuidar um pouco dessa área de gestão, porque são essas pessoas que vão dar resultados. Né? Até porque eu brinco muito, né, com as equipes, são pessoas que alcançam resultados. E a gente começou a trabalhar projetos e programas que potencializaram, né, ao longo desse tempo essa liderança. Porque quando a gente vai, né, para a situação essencial da produtividade, a gente cai na ação da liderança. Então todo mundo quer produtividade, eu sempre digo, né? Toda empresa ela quer chegar a ser mais produtiva, quer melhorar processo, quer ganhar mais dinheiro e tudo, mas são pessoas que fazem isso, e a liderança faz toda uma diferença. E quando a liderança é saudável, né, como a Thaís disse, quando ela está feliz, ela está engajada, as coisas tendem a ser diferentes, né? Eu chego em muitas empresas, a gente vê que eles alcançam até resultados, mas o desgaste, o esforço com que isso é alcançado, ele mata, né? Eu digo que mata toda a equipe, mata líder, mata tudo. Isso é muito complicado, porque a gente quer alcançar produtividade, mas com bem-estar, né? Eu sempre digo isso muito com a Thaís acompanha a gente a vários projetos, e é pensando nessa situação de liderança, alcance de produtividade e bem-estar, que o Senai tem se preocupado, sim. Né? Então a gente vai atrás das indústrias, as indústrias têm nos procurados, né, por projetos de desenvolvimento de lideranças, né? E a gente sempre começa algo que vai ter bem claro nesse projeto, que você comentou agora, Fernando, que é a questão do autoconhecimento. Né? Eu sempre digo, desde quando eu li um livro chamado Pipeline da Liderança, que fala muito sobre isso, né? O Rancharan, ele comenta assim, ninguém pode ser líder de outra pessoa se você não for líder de si mesmo. A gente precisa de olhar para dentro. E esse olhar para dentro, esse olhar para o eu, faz toda a diferença quando eu vou lidar com pessoas. E se a gente entende que são pessoas que alcançam resultados, né, eu preciso de cuidar dessas pessoas. Então, esse projeto, quando a gente pensou, foi muito nesse sentido. Como é que esse líder, né, que estão enfrentando tantos problemas ao longo desse pandemia, desse passar do tempo, como é que ele pode olhar e cuidar de si e cuidar de pessoas? Então é muito nesse olhar, e muito mais, não somente cuidar de pessoas, mas trazendo um bem-estar, não alcançando resultados a qualquer preço, mas alcançando resultados que sejam pautados em valores, em ética, em sustentabilidade, que possa trazer ainda mais potencialidade para essas organizações. Então o Senai tem se preocupado com isso ao longo do tempo, né? Eu já estou há 20 anos no Senai trabalhando nessa área, né, de
gestão, e de 2017 para cá a gente tem projetos de liderança e já entramos em mais de 50 empresas, grandes indústrias, empresas diferentes, trabalhando exatamente dentro dessa linha, uma linha mais sustentável, uma linha mais de cuidado, uma linha de olhar para que a gente tenha um cuidado com pessoas. Afinal, né, eu sempre digo isso, são pessoas que alcançam resultados. Maravilha, Juliano. E pensando nesse desafio aí, uma pergunta aqui que vem me recorrendo enquanto eu te ouvia, Juliano. Thaís, é possível aprender a lidar com as emoções? A ideia que se tem, né? Eu sou assim mesmo, as pessoas precisam me aceitar como eu sou. Isso é uma falácia ou é verdade, né? Queria entender com você. É possível, através de técnicas, saber lidar com isso para que você seja melhor, não só no campo do trabalho, né? A gente é um só, no mundo do trabalho, na vida pessoal, a gente é uma pessoa só. Como é que a gente pode entender, né, nesses aspectos, é possível você ser melhor, saber lidar com isso e se tornar uma pessoa melhor para lidar com o outro, lidar com si mesmo? É perfeitamente possível, né, Fernando? Mas é um desafio, porque muitos profissionais acham assim, que eu nasci dessa maneira, é a minha forma de comunicar, me aceitem como eu sou e pronto, né? E isso é realmente até a questão que o Juliano estava apontando, a falta de autoconhecimento. Quando eu não reconheço o que tem de errado comigo, né, aqueles pontos que eu posso melhorar, realmente a tendência é permanecer nesse caminho. E os prejuízos vão acontecendo, né? Por exemplo, as pessoas da equipe começam a não escutar esse líder, são pessoas que muitas vezes não vão ter uma produtividade a longo prazo, vão ter um estilo de gestão muito mais voltado pelo medo, comando e controle, e isso ao longo do tempo não se sustenta, porque a rotatividade começa a aparecer. Hoje em dia as pessoas, pela informação, estão buscando ambientes de trabalho com muito mais produtividade, mas com bem-estar, que é até a questão que o Juliano aponta. Então é possível sim se liderar, existem técnicas que já são validadas pela neurociência, pela psicologia, de como a gente pode fazer isso de uma forma sustentável. E a maneira é que, primeiro, eu preciso reconhecer quais são os meus pontos fortes, quais são as minhas características que me ajudam na liderança e quais são os pontos que eu posso melhorar. A gente não consegue, sabe, Fernando, controlar uma emoção, mas a gente consegue corrigir, controlar o antes, que é o autoconhecimento, e o depois dessa emoção. Então, uma vivência, estratégias, ferramentas podem apoiar esse líder num caminho de uma liderança muito mais sustentável. Mas, para isso, é importante que a liderança busque esse tipo de conhecimento. Esse olhar para dentro, o autoconhecimento proporciona essa experiência. E aí o líder, quando ele começa a se liderar, ele tem condições de, então, liderar uma equipe, uma organização e até ser uma influência positiva na sociedade. Excelente, Thaís. Muito bem, então, pensando nisso, né, e aí, Juliano, Thaís, se pensou num primeiro programa que vem de encontro a essas questões que a gente tratou inicialmente, né? Como é que a gente pode ajudar esses líderes para que eles saibam lidar com as pessoas, os resultados são feitos através das pessoas, né? Como é que a gente pode ajudá-los através desse programa? Vamos falar sobre que a gente está fazendo um primeiro programa, que seria uma imersão, né, que eu acho que é liderança com propósito, que esse é o nome, né, se eu não estou enganado, que é um programa de 3 dias que acontece em Aruanã, né, no Hotel SESI Aruanã, que é um lugar bucólico, um lugar incrível. Por que a gente escolheu? Falou, poxa, não podia fazer aqui em Goiânia, né, o pessoal não precisa se deslocar, né, continuar no mesmo lugar e ir lá fazer o treinamento, voltar para casa. Por que se escolher um lugar em que as pessoas têm que se deslocar para lá para ter essa experiência? O que vocês têm a dizer sobre isso? Fernando, é interessante nessa escolha, porque eu tenho certeza que muitos vão perguntar, mas eu preciso de sair daqui para ir para o Aruanã para fazer um projeto como esse? E é importante a gente destacar um ponto que há muito tempo se fazia muito isso, né? Eu lembro, na época que eu entrei no Senai, a gente ia para uma situação dessa de hotel e fazia essas imersões, mas a forma como fazia, ou talvez um planejamento não era tão adequado. Então as pessoas saíam com muito conhecimento e se perdia ao longo do tempo. Hoje a gente trabalha de uma situação um pouco mais pautada nesse planejamento. É trabalhar a situação dessa liderança para que a pessoa possa atuar diretamente. E para a gente poder potencializar esse aprendizado, porque quando a gente está no meio aqui da correria,
é meio complicado, né? A gente está aqui pensando em atingir metas, a gente está pensando aqui na ligação do diretor, né? Então, o que a gente pensou? Vamos tirar um pouco dessa situação muito corporativa que nós vivemos e entrar num ambiente onde se propicia a reflexão. Porque por muitas vezes os conhecimentos começam a chegar para a gente e a gente às vezes não tem muito tempo, hoje está muito acelerado, né? Talvez a gente não tenha muito tempo de fazer uma reflexão, entender, internalizar para a gente poder ampliar a percepção e começar a colocar em prática. A nossa intenção é ir para um local totalmente, né, natureza, onde que eu possa me conectar, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, muitas pessoas não conseguem se conectar a ela mesma, e aí elas perdem a essência do que elas são, a essência dos propósitos, né, do que ela quer. E a nossa intenção é de proporcionar essa experiência, essa reflexão em um local onde vai proporcionar com que ela obtenha essa experiência. Então todo o projeto está sendo pensado em experiências, microexperiências, em situações onde ela vai lembrar alguma coisa, onde ela vai conectar com si mesma, onde que ela vai refletir sobre a sua vida, sobre os seus propósitos, sobre a sua liderança, para que ela possa potencializar isso depois como forma assim de crescimento. Então, eu vou dar um spoiler aqui, né? Não tem jeito, mas tem uma situação lá no final de tarde que é fantástico. E isso leva a gente a ter reflexões altíssimas nas nossas vidas, né? Podendo pensar em coisas fantásticas. E esse tipo de local proporciona, né? Esse tipo de saída. E principalmente a forma como que vai ser trabalhado, né? Essa forma, a metodologia, a experiência, o aprendizado, né, por meio de experiências, é que vai fazer a diferença. Porque exposição, curso a gente tem normal aqui de monte. Mas a forma como que nós estamos trazendo isso, né, que a Thaís, né, desenhou o projeto por meio de vivência, por meio de experiência, isso, né, vai ser totalmente diferente. E o local, Aruanã, para sair, para realmente tirar do natural, do normal, para proporcionar que essa reflexão possa impactar diretamente na sua vida, não somente profissional, né, Thaís, mas pessoal também. Pessoal e profissional. Está sendo uma coisa fantástica. Muito bom, Juliano, muito bem. Thaís, nessa linha, assim, para a gente entender, a pessoa que se inscrever numa imersão como essa, né? Na sua experiência, em outras oportunidades que você teve de fazer imersões, você tem uma experiência muito grande, né? Por isso você está nesse time aí para também proporcionar às pessoas que entrarem no programa do Senai. Qual o legado? O que ela sai de lá? O que você poderia dizer nas experiências de pessoas que viveram programas como esse que você está propondo lá? Qual é o legado? A pessoa sai de lá como? Né? Eu sei que a gente entra em programas como esse, a gente não sai do jeito que entrou, né? Eu sei que isso certamente acontece. Mas uma coisa que o Juliano coloca, que eu acho importante, é que o nosso objetivo aqui do Senai é fazer com que isso tenha um efeito de médio e longo prazo, né? De curto, médio e longo prazo, que ele já saia e possa colocar esses aprendizados, essas experiências na prática do seu trabalho. O que você poderia dizer sobre isso? Eu vou começar a minha justificativa, viu, Fernando, por uma frase de Einstein. Einstein disse que a mente, uma vez aberta, jamais volta ao seu tamanho original. É uma ampliação do nível de consciência. Então, é uma vivência prática, que não é algo que assim, a gente tira da cartola, é um método científico testado, e nós temos aí grandes especialistas falando sobre isso, como David Kolb, né? Ele defende a aprendizagem experiencial de adultos. E uma vez que a gente tem uma experiência, que são simulações de coisas que acontecem no mundo do trabalho, e ali a gente tem condições de errar, a gente tem condições de acertar, a gente tem condições de refletir sobre esse aprendizado e elaborar um plano de desenvolvimento para que a gente consiga aplicar todo esse conhecimento estruturado nessa imersão no mundo do trabalho. Mas o que é interessante mesmo, que quando a gente vive uma experiência prática do campo do comportamento, isso não fica só no trabalho. Realmente a gente leva para o nosso contexto de vida. E ampliar o nível de consciência é como experimentar um alimento novo. Nunca mais. Se a gente gostou, a gente nunca mais
mais esquece esse sabor. Então é algo que fica, né, para a pessoa, e a gente tem o cuidado de não ficar só na memória, mas trabalhar isso de uma forma prática. A minha cabeça é muito prática, sabe, Fernanda? Eu fico pensando assim, que numa imersão a gente pode ter momentos incríveis, mas e aí? Quais são as metas que eu terei para aplicar tudo isso no trabalho? Então eles vão sair de lá, todos que participarem dessa experiência, vai sair daí com metas práticas para aplicar já na segunda-feira e ter um resultado mesmo desse investimento do tempo, dessa dedicação que eles vão viver ali nessa imersão. Excelente, Thaís e Juliano. Sim, realmente nessa conversa, nesse bate-papo aqui de um pouco menos de 20 minutos, né, um pouco mais de 20 minutos, a gente conseguiu transitar, né, do que se espera em todo esse programa, né, que vai acontecer lá no SESI. Tem uma questão importante também que eu quero deixar bem claro, né? Eu tenho uma linha de trabalho, né, que acredito uma situação de mais profundidade, uma situação de mais coerência e consistência. Lembrando que esse não é um projeto, né, como se fosse de motivação apenas. Não é um trabalho em que você vai lá, vai ficar gritando, vai ficar expondo, né, tirando um monte de situações que acontecem. A gente sabe, nada contra com isso, tá, Fernanda? Eu acho que cada um tem o seu lugar. Mas eu preciso de ter consistência, eu preciso de ter entrega, eu preciso de ter objetivos em cima disso. Então, dentro da situação da neurociência, da psicologia positiva, ou seja, em cima de estudos científicos que nos garantem esse alcance de resultados, é aquilo que a gente vai trazer. Então, assim, se a gente for trabalhar em público, né, aquele público que quer, né, realmente se desenvolver com uma estrutura de liderança, é esse que a gente procura. Não apenas na motivação, acho que a motivação ela vai entrar, até porque ninguém motiva ninguém, né? A gente, né, cria situações para que isso aconteça, mas trabalhando baseado em consistência e coerência, né? É esse que o desenho do projeto tá muito bacana. Você pode ter certeza que você vai lá, não vai sendo uma imersão onde que você vai lá para se divertir. Vai ter a diversão, faz parte do aprendizado, mas a situação de consistência de conteúdo, né? O nosso objetivo é que esse líder saia dali exatamente tocado, entendendo como trabalhar equipes, como fazer com que equipes alcancem resultados. Esse é o nosso propósito. Não é no grito, não é no monte de situações criadas dentro, vamos dizer, de um oba-oba, mas é situações consistentes de trabalho. E isso é possível. Até porque a gente tem, né, muitas gerações. Né? Hoje essa diversidade, né, nos promove isso. E às vezes você faz isso com uma geração que não funciona. Né? A gente precisa de ter consistência. As pessoas precisam de olhar para esse projeto e entender que ela vai conseguir agregar valor, né? E isso é o nosso propósito. É mais ou menos isso, Thaís? É importante a gente... Exato, esse posicionamento, né, Juliano? E a gente pode ter líderes que já realmente ocupam um cargo de gestão. Podem ser jovens de 20, 30, 40, 50, 70, não importa, gente, a idade. A gente vai ter grupos diferentes e também profissionais que desejam ocupar um cargo de liderança e que querem se preparar para isso. Então, é uma experiência prática para todas as faixas etárias. Perfeito, Thaís. Perfeito, Juliano. Pessoal, olha, nós temos aqui... né, um assunto muito relevante, tem uma relação, né, com o que as pessoas estão vivendo no cotidiano, e esse evento, esse Liderança com Propósito, que é o nome desse programa criado com o Senai, em parceria com a Thaís Guedes, acontece em 1, 2 e 3 de julho no SESI Aruanã. Nós estamos preparando todo o escopo para apresentar para vocês. Vocês vão ver esses detalhes aqui no caractere que aparece aqui nesse endereço eletrônico. Você vai ter acesso a mais informações sobre o programa, como isso acontece. A gente, inclusive, está preparando até o translado, para que você nem se preocupe em ir dirigindo até Aruanã. Você pode ir já refletindo, né, na expectativa. Você vai tanto indo pensando, né, nas expectativas que você tem de transformação, e vai ter a viagem de volta para ir concatenando todas as ideias, tudo que você vivenciou, para você colocar em prática a partir de segunda-feira. Então, esse programa vem assim num momento muito oportuno
para você que está buscando, né, se tornar, acho que a liderança é parte disso, mas você se tornar uma pessoa melhor, se tornar um ser humano melhor a partir do entendimento das suas emoções e como é que elas afetam o seu dia a dia, como é que isso afeta o outro. E nesse aspecto que a gente está pensando, e tenho certeza que com a experiência do Juliano na frente dos programas de desenvolvimento de líderes, com a Thaís Guedes, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E aproveitem, as vagas são super limitadas, não vai ser, infelizmente, a gente não vai conseguir ampliar isso para um número grande de pessoas, até porque o propósito desse programa é um número limitado para que tenha um atendimento muito customizado, que vocês saiam de fato com informações, ou que a vivência seja uma experiência única e individual, e a gente não vai conseguir abrir para muitas pessoas, infelizmente. Mas a gente pode assegurar que essa é uma primeira rodada, né? Uma primeira sessão do programa de liderança com propósito que a gente inicia a partir do mês de julho. Queria agradecer aqui a doutora Thaís Guedes, se você me permite me chamar assim, doutora Thaís, pela sua presença aqui conosco. A gente está muito feliz em tê-la como parceira nesse projeto, e a gente tem certeza não só da sua capacidade, mas do seu empenho, e sabemos que você vai contribuir bastante para as lideranças que optem em participar conosco desse programa. E ao Juliano também, meu muito obrigado por participar desse bate-papo aqui conosco e trazer para a gente aí tudo que a gente está esperando, né, daqui para frente. Deixo para vocês aí as palavras finais para a gente encerrar. Então eu quero agradecer a todos, agradecer pelo convite, Fernando. E como se diz, eu acredito muito nas pessoas, eu acredito muito na ação da liderança. Não é à toa que eu já estou há tanto tempo, né, trabalhando com isso, porque eu costumo dizer que essas pessoas, elas transformam vidas de uma maneira fantástica. E a gente precisa apenas acessar situações, né, que talvez pelo contexto histórico, pelo contexto da nossa criação, a gente não conseguiu até então alcançar isso. Mas eu digo muito que esses conhecimentos libertam a gente para que nós realmente, como você falou, né, nos tornarmos pessoas melhores. Eu costumo dizer, eu preciso ser melhor hoje do que ontem. Se eu não conseguir isso, eu não atingi o meu objetivo do dia. E para mim ser melhor hoje do que ontem, alguma coisa eu preciso de aprender, alguma coisa eu preciso de agregar para que eu possa ser assim. E eu tenho certeza, esse projeto é fantástico. Eu espero vocês, estaremos lá, e tanto eu quanto Thaís, quanto toda a equipe do Senai envolvida nesse projeto, para tirar dúvidas e para orientá-los naquilo que realmente é o propósito desse projeto, desse programa. Obrigado, Fernando. Obrigado, Juliano. Thaís? Bom, não são as empresas que transformam, né, gente? São as pessoas que transformam. Então, se a gente deseja transformar algo no nosso cenário, começa com uma alta análise, uma transformação pessoal. Essa imersão promete ser uma experiência incrível, porque já houveram vários testes sobre isso, científicos, e a gente tem todo um cuidado para preparar essa imersão para líderes que desejam ser a transformação do seu cenário. Eu espero por você nessa imersão, e a gente vai viver uma experiência transformadora. Até lá. Muito bem, muito obrigado, Thaís, muito obrigado, Juliano. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Não esqueçam de acessar o link que está aqui novamente, conosco aqui, que tem todos os detalhes desse programa. E, como eu falei, não deixe essa oportunidade passar. São poucas vagas limitadas. A gente espera vocês lá. Tchau, tchau, muito obrigado.